Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 8ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do segundo período da 18ª legislatura, para comemorar os 75 anos de existência do Centro Espírita Jesus de Nazaré, 160 anos da Revista Espírita, 150 anos de A Gênese e os Milagres do Evangelho, e para prestar uma homenagem ao espírita Divaldo Franco, atendendo ao requerimento número 48/2018, de autoria dos vereadores Roberto Luiz da Silva Tourinho e José Carneiro Rocha. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Senhor Marcos Machado, presidente do Conselho Regional Espírita. Senhor André Luiz Peixinho, diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Senhor Divaldo Pereira Franco, professor, médium e orador espírita. Senhor Alberto Lago, presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Gostaríamos de registrar a presença da senhora Ivonete Rios Carvalho, primeira-dama do município, do senhor Sérgio Barradas Carneiro, secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Saulo Figueiredo, secretário de Transporte e Trânsito, e sua esposa, a senhora Mila Figueiredo, e o senhor Mário Borges Júnior, chefe de gabinete do prefeito. Com a palavra, para a declaração de abertura da solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 8ª sessão solene para comemorar os 75 anos de fundação do Centro Espírita Jesus de Nazaré, 160 anos da Revista Espírita, 150 anos de A Gênese e os Milagres do Evangelho, e para prestar uma homenagem ao espírita Divaldo Franco. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
eras forte ave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras línguas, sombras e com pátria amada, dos filhos desde solas, gentil, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pular para os tempos estrelado, e diga essa paz no futuro e glória no passado. Mas se eres da justiça clara, forte, verás que o filho teu não te luta, nem teme quem te adora. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Pablo Roberto, secretário municipal de Prevenção à Violência e vereador licenciado da Câmara Municipal de Feira de Santana. Neste momento, passo a palavra ao presidente, o vereador José Carneiro Rocha. Concedo a palavra ao vereador Roberto Tourinho, autor do requerimento número 48/2018, para saudar os homenageados e a todos os presentes. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, excelentíssimo senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho, senhor Marcos Machado, presidente do Conselho Regional Espírita, senhor André Luiz Peixinho, diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, senhor Divaldo Pereira Franco, professor, médium e orador espírita, senhor Alberto Lago, presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Permitam-me aqui também fazer uma saudação toda especial à senhora Ivonete Carvalho, primeira-dama do município e admirador da doutrina espírita, que ao lado do seu filho e ao lado de sua nora, aqui comparecem a esta importante sessão. Senhores secretários municipais, diretores de órgãos públicos, comunidade espírita aqui presente ou representada. A Câmara Municipal de Santana, através da Resolução 402/2003, de autoria do então ilustre vereador Antônio Carlos Daltro Coelho, instituiu o dia 18 de abril como Dia Municipal do Livro dos Espíritos. Assim sendo, foi que o legislador municipal, no ano de 2003, resolveu criar esta data para homenagear o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, que vem a ser o primeiro livro sobre a doutrina espírita, publicada pelo educador francês Hippolyte Léon Denisard Vail, sob o pseudônimo de Allan Kardec,
considerado uma das obras básicas do Espiritismo. Desta forma, a Câmara de Vereadores aprovou o requerimento número 48/2018, de nossa autoria e do ilustre vereador José Carneiro, presidente desta casa, propondo a realização desta sessão solene. Este ano de 2018 está marcado por importantes para a comunidade espírita em todo o mundo, com destaque os 160 anos da Revista Espírita, que em 1º de janeiro de 1858, na França, teve a sua primeira publicação sobre a direção do médium Allan Kardec, lançada inicialmente com 36 páginas. A revista é uma obra que perpassa pelos pontos históricos, filosóficos, culturais, literários e principalmente religiosos. A comunidade espírita considera as suas publicações como complemento Pentateuco, outro escrito religioso do autor Allan Kardec, que norteia a doutrina espírita. Segundo palavras do médium Allan Kardec, a Revista Espírita se tornou auxílio na implantação do movimento espírita e na elaboração da doutrina, quando desenvolveu os postulados, apresentando casos e aplicações e servindo de correspondência direta com os leitores. Assim, podemos afirmar que o Livro dos Espíritos representa o que é Deus, a imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a evolução espiritual, as leis morais. Jesus como modelo e guia da humanidade e sobre a vida futura. Desta forma, em nome da edilidade feirense, queremos parabenizar a comunidade espírita pela comemoração desta efeméride, os 160 anos do Livro dos Espíritos e também os 150 anos do livro A Gênese e os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo. Em nosso município, existe cerca de 33 centros espíritas em pleno funcionamento, onde são realizadas palestras, passe, atendimento fraterno, buscando sempre despertar ou desenvolver virtudes para uma convivência espiritualizada, com o objetivo de uma vida fraterna, harmônica, e para se atingir esta plenitude, busca-se aplicar-se o estudo do Espiritismo, através dos centros espíritas, muitos dos quais aqui presente nesta noite e representado por seus membros. Dentre os centros espíritas em funcionamento em nosso município, temos o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que foi fundado em 24 de agosto de 1940, onde completou, no ano passado, de 2017, 75 anos de sua existência. Esse importante centro espírita tem uma história de resistência contra o preconceito e a intolerância religiosa. Inicialmente, a sua sede estava localizado na rua Intendente Rui, depois passou a funcionar na rua Leonídio Rocha, onde permanece até o presente momento. Destacamos que, em grande colaboração com o pensamento kardeciano, o Centro Espírita Jesus de Nazaré presta serviços gratuitos na área de mediunidade e assistência espiritual. Assim, ao longo destes 75 anos, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, em parceria com os demais centros espíritas existentes em nossa cidade, vem contribuindo para o serviço de assistência e promoção social espírita. Em nome da Casa da Cidadania, dos senhores e senhoras vereadores e do povo em geral, queremos nos associar às justas e merecidas homenagens prestadas pela passagem de 75 anos de existência do Centro Espírita Jesus de Nazaré.
Santana, iluminada por Deus, pelos seus filhos ilustres, que buscam cada suas histórias de vida. Na atividade religiosa, na história de nossa cidade, o padre Ovídio de São Boaventura. No heroísmo, temos a Maria Jesus. Na cultura, temos o nome de Edith Mendes da Gama e Abreu, a mulher, membro da Academia de Letras, e Georgina de Melo e na poesia. Neste mesmo valor de importância e destaque de homens e mulheres que escreveram o seu nome na história, que queremos ratificar e registrar a nossa alegria e satisfação em termos na pessoa de Divaldo Franco, um dos filhos ilustres de nossa terra, e reconhecido e respeitado como o maior expoente da doutrina espírita, com oratória eloquente, o médio Divaldo Pereira Franco, um verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Nasceu em 5 de maio de 1927, neste município de Feira de Santana, possuidor de um currículo e história de vida respeitado por todos. Filho de Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, que desde a infância cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Trabalhou como escriturário no antigo IPASE, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado da Bahia. Em Salvador, em 1947, espírito convicto, fundou o Centro Espírita da Redenção, começando a fazer oratórias. Em 1949, Divaldo Franco começa a psicografar. E em 1964, Joana de Ângeles selecionou várias das mensagens de sua autoria e enfechou-as num livro, que recebeu o sugestivo título Messe do Amor, sendo o primeiro livro que o médium publicou. Logo em seguida, vieram vários outros. Citou Filagramas de Luz, o que se constitui hoje em um verdadeiro fenômeno editorial, pois em 31 anos de atividade teve publicado 240 livros, totalizando mais de 4.500.000 exemplares, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade. Dessas obras, houve 80 versões, a variados idiomas, como alemão, italiano, esperanto, francês, tcheco, bravo e outros. Em agosto de 1952, Divaldo Franco funda a Mansão do Caminho, um admirável complexo filantrópico que atende a 3.000 crianças e jovens carentes. Como servir sempre foi a dedicação maior do nosso respeitado Divaldo Franco. Sempre fez e faz da sua vida uma extrema dedicação à causa espírita e às crianças excluídas, sendo um educador com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos e bisnetos, atendendo atualmente a cerca de 3.000 crianças. A história de vida e o seu testemunho é o suficiente para justificar os títulos e homenagens recebidos ao longo da sua vida fora. Feira de Santana, através do insigne prefeito José Ronaldo de Carvalho, nomeou o viaduto nas confluências das avenidas Getúlio Vargas e Maria Quitéria com o nome de Divaldo Pereira Franco, reconhecendo os relevantes serviços prestados à humanidade por este apóstolo do Espiritismo, conferencista, líder espírita e homem de Deus, Divaldo Pereira Franco. Encerro as minhas palavras com uma frase de Chico Xavier. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação,
eu teria ido para outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Parafraseando o imortal Chico Xavier, repito, que o amor sempre pregado e vivido por Divaldo Franco seja sempre inspiração de vida para todos nós. Muito obrigado. E parabenizando ao mesmo tempo ao vereador Roberto Torinho pela saudação, concedo a palavra ao senhor Alberto Braga, presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Antes, porém, faço o registro da presença do procurador da Câmara Municipal de Feira de Santana, doutor Ícaro. Excelentíssimo senhor José Carneiro, presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, excelentíssimo senhor vereador, em nome de quem eu saúdo os demais vereadores da Câmara de Vereadores da nossa cidade, estimado irmão Divaldo Pereira Franco, filho amado de Feira de Santana e de nossa casa, o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Prezado irmão Marcos Machado, presidente do Conselho Espírita Regional 3, aqui também representando, juntamente com o irmão André Luiz Peixinho, a Federação Espírita do Estado da Bahia. Excelentíssimo senhor Zé Ronaldo de Carvalho, prefeito da nossa cidade, ou representados, senhoras e senhores do Ideal Espírita, muito quero dizer da alegria de, como presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré, estar participando desta solenidade, na qual o Espiritismo é homenageado, na pessoa do nosso querido irmão Divaldo Franco, pelo trabalho que vem realizando no caminho da divulgação do Evangelho e da caridade cristã. Em seguida, na referência às obras a Gênese e Revista Espírita, que neste ato poderia representar, por assim dizer, os mais de 4.000 títulos publicados sobre os mais variados temas que abordam os ensinamentos do Evangelho, da filosofia e da ciência espírita. E, finalmente, a nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré, pelos quase 76 anos de existência. Neste momento é oportuno que compartilhemos esta homenagem com todos os demais centros espíritas de nossa cidade, muitos dos quais tiveram a sua origem no próprio Centro Espírita Jesus de Nazaré, todos irmanados na causa fraterna e na busca dos conhecimentos elucidativos da verdade, a verdade que nos libertará, como bem o disse o Mestre Jesus de Nazaré. Foram 75 anos de existência e de resistência, como bem disse nosso amigo, me permita chamá-lo assim, a todo tipo de ataque, frutos da ignorância, do preconceito e da arrogância. Se hoje em dia ainda temos que conviver com situações de intolerância religiosa, quanto mais terá sido nos tempos do início. A saúde pública no século XX, por exemplo, tratava as práticas mediúnicas
como indutoras de loucura e suicídio, de perturbação da ordem pública, referendada pela atuação do poder coercitivo do Estado sobre os centros espíritas, atingindo também e duramente os irmãos de culto matizes africanas. Nossa instituição, como disse o nosso irmão Roberto Torinho, nasceu no dia 24 de agosto de 1942, naquela casa situada na rua Intendente Rui, antigo beco da cadeia, ao lado da Câmara de Vereadores, onde hoje funciona um restaurante self-service. Depois passou ligeiramente por uma casa na rua Barão de Cotegipe, onde funcionou posteriormente a Academia de Cultura Física do professor Dejaci. Finalmente, nos idos de 1968, instalou-se na sua sede atual, na rua Leonídio Rocha, no centro da nossa cidade. Não podemos deixar de destacar o papel importante de trabalhadores da nossa instituição ao longo desses 75 anos. Inicialmente, citar o senhor Olegário, bispo de Almeida, e a senhora Heloína Guimarães de Almeida, pais da nossa querida Dejazé de Almeida Vasconcelos, ainda trabalhadora da causa espírita no Centro Jesus de Nazaré, com quase 81 anos de idade. Eles foram quem cederam a casa onde funcionou a primeira sede, e justamente com o senhor Manuel dos Santos, foram os fundadores do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É também motivo de muita honra para nós termos o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, ícone da doutrina espírita em nosso estado e no Brasil, como um dos integrantes do nosso Centro Espírita Jesus de Nazaré, nos seus primeiros passos na mediunidade com Jesus. Devemos destacar também as atuações do senhor Alípio Oliveira, do irmão Oswaldo Pequiano, na época promotor público de nossa cidade. O senhor Aloísio Cerqueira, trabalhador que seu terreno, onde, juntamente com o senhor Enésio, edificou a nossa sede atual. Destacamos também o senhor Elísio da Rocha Dória, que juntamente com o senhor Enésio, fundaram o lar do irmão velho, que durante décadas foi mantido pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré. E há cerca de 20 anos, por uma necessária mudança em seu estatuto, adquiriu autonomia administrativa. E como não podemos citar nominalmente a todos e todas numa justa homenagem, aqui registramos de forma genérica o agradecimento aos inúmeros trabalhadores e trabalhadoras de nossa casa, todos os ativos, presentes ou desencarnados, enviando-lhes a nossa saudação fraterna. São as atividades totalmente gratuitas realizadas ao longo desses quase 76 anos de atendimento à comunidade diferente e região. Palestras filosófico-doutrinárias com frequência diária de cerca de 100 pessoas, grupos de filosofia e ciência espírita, espiritualista, atendimento fraterno e escuta qualificada aos que sofrem, terapias complementares, algumas referenciadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tais como reiki, bioenergética, constelação familiar, danças circulares, massagem terapêutica, fluidoterapia, meditação, dentre outras. Promovemos e atendemos também, sempre que convocados, ao diálogo interreligioso em nossa cidade, a inclusão dos pobres, excluídos, comunidade LGBT, idosos,
questão do meio ambiente e também proteção aos animais, desenvolvendo campanhas de apoio ao bem-estar animal. Por fim, vale mencionar, dentre outras, as atividades de assistência que realizamos, o amparo à maternidade e a assistência de pais a recém-nascidos, e da famosa campanha do quilo, em vigência até hoje em nossa casa, na qual nas manhãs de domingo, um grupo de voluntários e voluntárias saem de porta em porta em nossa cidade para coletar alimentos que são depois distribuídos em formato de cestas básicas, ofertadas em clima de festa e de alegria a mais de 120 famílias cadastradas, que são educadas para a autonomia e exercício da cidadania consciente, independente do credo. Sabemos que ainda é muito pouco diante das desigualdades sociais de nossa cidade tão querida, mas nossa convicção nesse momento é de que estamos fazendo o nosso melhor, dentro do que é possível, cientes de que nossa imensa responsabilidade em nos esforçarmos no trabalho do bem e na prece, para deixarmos para as futuras gerações mesmo que recebemos dos inúmeros trabalhadores e trabalhadoras que nos antecederam e fizeram do Centro Espírita Jesus de Nazaré a instituição reconhecida como sólida, diferenciada e autêntica, respeitada com credibilidade nos dias atuais. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado. Gostaria de fazer o registro da presença do ex-vereador Carlos com o vereador Wellington Andrade. Passo a palavra ao senhor Divaldo Pereira Franco, professor, médium e orador espírita, patrimônio de Feira de Santana, a serviço do Brasil e do mundo. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, muito digno presidente da Igreja Católica de Feira de Santana, excelentíssimo senhor José Ronaldo Carvalho, nobre prefeito municipal, queridos amigos Marcos Machado, presidente do Conselho Regional Espírita, André Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, Alberto Lago, presidente nobres edis aqui presentes, presentes ou representantes, senhoras, senhores, nossos votos de muita paz. O admirável engenheiro elétrico Cromwell, inglês, que colocou as comunicações telefônicas internacionais, teve a ocasião de declarar: eu era materialista e na minha inteligência não havia lugar para a presença de Deus. Nada obstante, tenho a honra de declarar que me tornei espírita, porque os fatos convenceram-me. Logo depois, o eminente mestre César Souto, pai da criminologia antropológica, da antropologia criminal, declarava, quando me recordo, que sorria dos espíritas: eu e meus amigos, hoje me sinto no dever de afirmar
que aquele ridículo que eu lhes atribuía, deles me arrependo. Isto porque eu bem sou espírita. O extraordinário William Crookes, um dos pais da física e descobridor dos raios catódicos, afirmou, no momento quando recebeu da coroa britânica o título de sucessão, que, transcorridos mais de 40 anos, continuava acreditando na realidade da vida espiritual. E esperara na sua casa uma jovem menina de 12 anos, por 3 anos seguidos, que realizava materializações de espíritos sob controle científico do mais alto rigor. Seria fastidioso relacionarmos o número de personalidades do século XIX, e da atualidade, que desejando conhecer a imortalidade da alma, trazendo ideias prioritárias da negação, aceitaram pela evidência dos fatos os postulados da doutrina espírita. O espiritismo é uma doutrina que nasceu no dia 18 de abril de 1857, graças à sabedoria exemplar de um notável pedagogo francês, nascido na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, discípulo do eminente pedagogo Pestalozzi, Hippolyte Lyon, Denisard Rivaio. Esse admirável escritor, que contribuiu largamente à adoção do pensamento pestalozziano, a princípio em Paris, depois na França e por fim na Europa, deixou no que diz respeito à uma gramática de conjugação das irregularidades dos verbos franceses, considerados os mais irregulares das línguas neolatinas. Que tem uma preparação para a entrada na Sorbonne, e que depois de haver observado fatos que aconteciam na residência da senhora, chegou à conclusão de que aqueles movimentos espontâneos de pequena mesa pé de galo não era resultado de qualquer outra expressão, mais a prestidigitação, mas era resultado de comunicar-se com as criaturas humanas para demonstrarem a imortalidade da alma. Depois de estudar esses fenômenos largamente, desde a última terça-feira de maio de 1855 até por volta de 1857, ele foi convidado pelos imortais a colocar o resultado das suas obras, que se chamou Livros. Esse livro foi apresentado na data retrocitada e apresentava 504 perguntas sobre ciência, filosofia, moral, antropologia e etc. Ao ser refeito e apresentado na sua segunda edição, essa obra, que é um grande tratado de filosofia, contém 1019 questões que abarcam as inquietudes e esclarecem com novo vídeo na estrada de Tebas a esfinge do existir, estabelecendo
filosóficas capazes de superar a dominadora doutrina do positivismo de Augusto Comte, que governava o século XIX, substituindo o velho niilismo do século XVII e que trazia de volta materialismo atomista e comportamentos materialistas outros. A obra, assim denominada, sobreviveu a todas as evoluções do pensamento científico, filosófico e na atualidade constitui-se um admirável conjunto de pensamentos que estabelece as diretrizes da plenitude humana através das comunicações, das revelações. Mas não é apenas um livro escrito ou ditado pelos espíritos, porque o professor Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, entretece grandiosas páginas de alto valor filosófico, psicológico e científico. Pode incluir esta obra entre aquelas magnas da sociedade de todos os tempos. Recordamos-nos da obra grandiosa de Dante Alighieri, apresentada no século XIX, e logo depois ampliada graças a um fenômeno mediúnico, a Divina Comédia. Procuramos evocar a obra grandiosa de Camões a respeito dos Lusíadas. Passam pelo nosso pensamento as obras grandiosas dos Confúcios, Lao Tse, Forri, nos Analectos, e também outras obras que se imortalizaram através dos milênios. O Livro dos Espíritos é uma obra simples na apresentação, profunda no seu conteúdo, e que se encontra ao alcance de toda e qualquer criatura humana. Quando da apresentação dessa obra, vigia na França a intolerância religiosa. A França adotava oficialmente a religião católica. Qualquer livro que fosse apresentado deveria entrar pela análise dos responsáveis pela publicação de quaisquer obras. E o Livro dos Espíritos foi criado para esse grupo de religiosos que apreciam quais as obras que podem ser publicadas. E é fascinante notar que ela foi dirigida especialmente a uma veranda ao o abade de Le Sanu, que depois de ler o livro de capa a capa, o significado. Este livro possui o essencial para qualquer alma entrar no reino de Deus. Publique-se. É de surpreender-se que esse eminente teólogo francês, responsável pela análise das obras que iriam ser publicadas na França, tenha se fascinado de tal ordem que esqueceu que a obra esclarecia e negava alguns dos dogmas da Igreja Católica e apresentava uma nova filosofia religiosa baseada na ética moral e dos princípios básicos do Evangelho de Jesus. Les Abbés de Le Sanu deixam um legado para a posteridade, que é possivelmente o primeiro momento de liberdade de imprensa na França, naquela mesma França que houvera expulsado Victor Hugo, dado para pelo atrevimento de escrever as obras que iam contra a crença religiosa, o poder divino
da aristocracia. A obra que seria a base da doutrina espírita trazia no seu bojo a revelação mais notável da filosofia, morte da morte, porque embora sejam unânimes a respeito da imortalidade da alma, silenciam essa imortalidade a partir do momento da desencarnação, porque ao penetrarem no mundo espiritual, dormem até o dia do juízo final. E é por isso mesmo nas tumbas sepulcrais existe a frase latina requiescat in pace, dorme em paz. A mim causa uma grande surpresa a coragem deste venerando sacerdote, que sabendo de que a morte libertava a vida na sua plenitude, em nome da religião católica que ele representa, para proibição ou não, apoiar a publicação deste livro libertador, que já foi em língua portuguesa publicado em mais de 70 milhões de exemplares, em um país onde não é suficientemente. Mas para que nós demos uma ideia sintética da grandeza deste livro, narra o espírito Hilário Silva, através da mente de Valdo Vieira, que Allan Kardec se encontrava cansado, exausto das batalhas travadas pela ignorância e pela intolerância do século XIX, quando recebe um pacote envolto em papel seda branco e atado por uma fita azul, dirigido na Rua dos Mártires, onde em Paris, a sua esposa, a doce Gabi, Amélie Gabrielle Boudet, que havia sido privilegiada na literatura francesa, havia pela sua obra poética Contos Primaveris, era encarregada de atender a correspondência do marido sobrecarregado, e vendo triste naquele amanhecer, ofereceu-lhe aquela carta que era ao mesmo tempo um presente guardada dentro de um livro. E Allan Kardec abre a carta. O livro era o dos Espíritos. Estava encadernado, as suas páginas, um tratamento de encadernação muito cuidadoso. Ele ficou curioso e foi ler a carta. A carta dizia: Senhor Allan Kardec, quero ter o prazer de congratular-me com o querido benfeitor. Eu sou Nova York e transferi-me para a capital da França. Aqui eu tive a imensa felicidade de uma mulher amada. Havia uma pausa. Estou narrando este fato porque a mulher a quem eu amei morreu. E desesperado, eu me entreguei aos estados óbidos do desequilíbrio. Comecei a ingerir substância alcoólica, perdi o emprego, fui reduzido a uma situação miserável. E hoje, pela madrugada, eu resolvi suicidar-me. Acerquei-me da Ponte Marie, no coração da cidade, próximo da Catedral de Notre-Dame, e olhei as águas geladas do rio Sena. Tudo me atraía. A vida não tinha sentido. Eu percebi aqueles blocos de gelo que passavam e veio-me a ideia de atirar-me dentro do rio. A morte seria imediata, porque eu não sei nadar.
Foi quando, me preparando para saltar a mureta, algo escorregadio fez-me chamar a atenção, porque caiu da morada aos meus pés, e a frouxa luz do poste estava de um livro. Peguei-o e, antes de matar-me, eu abri casualmente e olhei além da capa, e estava escrito: esse livro salvou-me a vida, que ele possa ser útil também, que dele faça um bom. E estava assinado o nome daquele que é a vida. Resolvi levar o livro para casa. Será que ele salvaria também a minha vida? Comecei a lê-lo. Abri em uma página que me fez tremer. Da morte violenta, suicídio, do que significa morrer sem ter a vida, de atravessar o rio Estígias na barca de Caronte e chegadas, e ali descobri que a vida é estuante. Fiquei impressionado com a narração. Voltei às primeiras páginas e comecei a lê-lo palavra por palavra. Gastei uma noite, a noite seguinte, o dia imediato, e parei, dominado por uma emoção que não tenho palavras para traduzir. A você, senhor Allan Kardec, por ler aquele livro, a minha vida também foi salva. Eu fiquei sabendo das necessidades, compreendi o que era a morte, a minha querida Margareta, e sendo chamada por Deus, volta à pátria. Ela não se cingira do e encontrar-nos íamos posteriormente. A tomou conta do meu coração. Eu resolvi viver, resolvi voltar ao trabalho, mudei a minha vida completamente, em homenagem à mulher do livro, e o encadernei especialmente em percalina, colocando as letras no dorso e na capa em ouro. E estou mandando o livro para o Senhor em agradecimento e rogando a Deus que abençoe as suas mãos, que escrever uma obra que salva vidas e dá a criatura humana. Muito obrigado, senhor Allan Kardec. Com todo o meu respeito, estava a sua assinatura. Kardec olhou o livro, que lhe custara suores e lágrimas, que ele exigia agora batalhar na imprensa francesa para responder do progresso. Várias vezes ele tivera a dor na alma de compreensão de amigos que o traíram vergonhosamente, de pessoas que lhe beijavam a face e logo quando ele se afastava, esbordoavam-lhe os sentimentos. Ele, pegando aquele livro, lembrou-se de que os espíritos nobres lhe haviam dito a vida dos triunfadores, a existência dos mártires, desses que se dedicam ao bem da humanidade, é muito difícil, é assinalada pela incompreensão, pelo padecimento, pela ingratidão. Mas, depois de vencida essa etapa, completa Allan Kardec, as que me vieram ao coração são inenarráveis, porque toda vez que eu era perseguido, eu orava com espíritos superiores, saía da matéria e viajava na direção desse mundo grandioso que é a verdade. E de lá, eu ia ver a glória da humanidade, aqueles que foram salvos pela mensagem de Jesus.
e agora honravam a humanidade. Escrevo esta nota 10 anos depois de ter publicado o Livro dos Espíritos. Faço dessas as minhas palavras. Porquanto, em 1944, no dia 23 de junho, um irmão biológico meu, de nome José, tombou em plena praça pública, aqui na querida Feira de Santana, vitimado pela ruptura de um aneurisma. No antigo bar Sueto, quando o colega chegou e me disse: teu irmão acaba de morrer ali caído ao chão. Era muito jovem, estava com 17 anos. Corri e vi naquela poça meu irmão José. De imediato eu me dirigi à casa, na Rua Voluntários da Pátria, número 14, também conhecida como Nagé, na linguagem tupi-guarani, que significa leão. E encontrei meu pai, que vinha correndo para a praça, pés descalços, a angústia estampada no rosto. Mas eu prossegui até a residência para dar a notícia trágica à minha mãe. Logo depois, carregado dos que lhe pediu na rua e os contratou, era trazido o cadáver do meu irmão para a sua residência. Nossa, era uma morte súbita. Não havia naquela época, não estava o atestado de óbitos. E então o nobre médico ia à Feira de Santana, cujo neto aqui está conosco, o Dr. Martins, e seu neto, o ex-deputado Colbert Martins, chegou à nossa casa e esclareceu que aquela morte súbita, provavelmente de origem cardíaca, etc., deu atestado, e nós ficamos na expectativa de fazer o orçamento no dia seguinte. Sentei-me na sala de refeições. No momento de nós orarmos diante do cadáver que estava exposto na sala, minha mãe me chamou e eu desejei levantar-me e não tinha forças nas pernas. Tentei uma segunda vez e caí. Então ele disse: mãe, não sei o que passa, mas eu não tenho o comando das minhas pernas. E ela, muito nervosa, segurou minha mão, puxou-me e disse: meu filho, não me venha com as suas complicações. Ela se referia aos fenômenos, o objeto, as comunicações espirituais, a clarividência e aos fenômenos e efeitos físicos, coisas que se moviam na minha presença sem que eu as tocasse. E então, muito nervosa, acreditando no instrumento da figura satânica, ela redarguiu: não me venha com essas perturbações. Mas eu não me pude levantar. Resolveu chamar meu pai. Foi chamar novamente o Dr. Martins, médico bonachão. Ainda me lembro da sua figura inolvidável, porque ele me examinou, fez o teste do martelo nas pernas e depois de alguns momentos ele disse constante algo trágico. Foi o choque da morte do irmão. Mas meus outros irmãos, através de um outro choque, e me aplicaram choques elétricos que nada tinham a ver. Eu resisti durante 6 meses à situação de paralisia inexplicável. Foram utilizados os métodos da época. E atuava até o dia 5 de dezembro do mesmo ano de 1944, quando chegou à Feira de Santana uma senhora de nome Ana Ribeiro Borges. Foi
das máquinas de datilografia, a escola de datilografia, dirigida pela professora Bila. Então, essa senhora foi atender a uma prima minha, que se desejava casar. Ela estava com 29 anos, e naquela época, quando se completavam 30 anos e não casavam, era muito difícil para as mulheres, porque se tornavam mulheres dos 30 anos, balzaquianas, em homenagem ao livro de Honoré de Balzac, A Mulher dos 30 Anos. E a prima era muito católica, como toda a era, mas onde havia isto, aquilo, essas coisas, ela estava lá. E chegando essa senhora de Salvador, que também cuidava dessas coisas, ela foi fazer uma consulta. Não cuidava dessas coisas, era espírita militante, era médium, e exercia caridade com nobreza, dando graça, o que de graça recebia. E a prima me contaria depois que ela foi consultar. A sua primeira pergunta à médium foi esta: eu me vou casar? E a médium disse: o importante não é casar ou deixar de casar-se, é ser feliz. Ele falou tão bem que ela até ficou conformada em ser solteira. E ao terminar de horas, ela perguntou-lhe quanto custa. A senhora disse: um abraço. Mas não vai cobrar nada. Eu sou médium, mas todo médium cobra. Não. As pessoas se dizem descontroladas, vivem da exploração, da ingenuidade ou da ignorância dos outros. Mas nós, espíritos, praticamos a caridade. Minha prima sorriu e perguntou: mas a senhora faz a caridade? Como não? Eu tenho um primo que é paralítico e ninguém sabe o que ele tem. A senhora o visitaria? Com muito prazer. No dia seguinte, adentram-se ao meu quarto, eu reclinado em travesseiros, aquela senhora gentil que nunca olvidarei, a minha prima. E a senhora me olha muito simpática e pergunta à minha prima Clarice: mas é este rapazinho que está doente? E minha mãe disse: senhora, nós não sabemos mais o que fazer. Ela disse: mas ele não tem nada. Eu já fiquei com a deitado 6 meses. Eu imaginei a surra que meu pai ia dar, porque lá em casa nós tínhamos a terapia do chicote. O chicote ficava pendurado atrás da porta. E toda vez que tínhamos um transtorno psicológico, meu pai mandava para o terapeuta, fazia um pouco de terapia e nós ficamos bem. E fazer de senhora: eu sou muito doente? Ele disse: não é, meu filho, você é obsidiado. Ela me pareceu um pouco agressiva. E como eu não sabia o que era, perguntei: o que é obsidiado? Ela disse: é um espírito que está em você. Aliás, é seu irmão. Eu disse: mas como? Sim, como você é médium, você é como antena ou como imã, a atração. E naquele momento em que você o foi ver, ele foi atraído a você e está lhe transmitindo as sensações de que padece, sem saber. Não é por mal. Eu disse: mas como a senhora sabe? Ela soltei a curiosidade. Mas como é que a senhora conheceu? Ela disse: não, eu estou vendo. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu havia enfrentado outra psicopata. Eu era um psicopata solitário. Agora tinha um número, mas eu também vejo. Ela disse: porque você é médium. Eu disse: mas louco? Em absoluto. Você é médium, ficar bom agora. Mas como? Orando a Deus. Você sabe orar? Eu digo: sim, senhora. Eu sou presidente da Cruz Católica e sou sacristão. Ela disse: ore o Pai Nosso. Feche os olhos.
à cama e eu fechei os olhos de forma que pudesse ver o que é que ela ia fazer. É natural. Ela estendeu os braços e com movimentos rítmicos, como se tirasse uma teia de aranha de cima de mim, prosseguiu naquele gestual. 3 a 4 minutos depois, ela afastou e disse: pode levantar, porque os espíritos bons estão cuidando de José. Ela também não sabia ser esse o nome de meu irmão. Eu disse: mas eu não sentindo uma sensação de ar refrigerado, que não existia, que eu soubesse. Então eu tentei levantar e disse: eu não posso. Minha mãe, que era muito respeitada, o que deve olhou para mim e eu redargui: mãe, se eu levantar eu caio. Ela disse: caia, mostre que você é bem educado. Naquele tempo que se educavam crianças, hoje não. Para que a criança calma, os pais vivem uma falsologia. Então eu levantei-me, senti a sensação de uma cãibra, como se os vasos periféricos estivessem recebendo novamente o sangue, e desfilei de um lado para o outro. Então começamos a chorar, porque eu sentia cãibra, mas andava. Minha mãe perguntou à senhora: Dona Ana, agora meu filho está curado? Ela disse: não. Este é o primeiro round de uma luta que vai prosseguir. Ele ganhou a primeira batalha, mas para a mediunidade. Nós não entendíamos nada. E minha mãe perguntou: onde vai educar a mediunidade? No centro espírita. E eu disse: eu não vou. Minha mãe disse: vai. Eu disse: mãe, eu não vou. Vá. E fui. À noite nós fomos. 65 anos. Ele ficava por detrás da velha cadeia, que já era um bairro afastado naquela época. Quando eu entrei, eu tive um choque, porque ali estavam pessoas gradas da cidade de Feira de Santana. O notário, senhor Maneca, o juiz de direito, meritíssimo senhor juiz, a zeladora do altar do coração de Jesus. Eu olhei e disse: meu Deus. E a dona Benta, muito católica, para mim, pôs a mão na boca e disse: caluda, o que se passa aqui não se conta lá fora. Eu disse comigo: é maçonaria. E então fui colocado à mesa. Não havia ainda as experiências técnicas aplicada na ação das casas espíritas. E eu sentei à mesa. Foi quando o senhor Maneca levantou-se e leu do Evangelho segundo o Espiritismo o orgulho e a humildade. A mais bela página literária que eu jamais ouvira até então. E eu era um velho leitor da Biblioteca Municipal em nossa prefeitura naquela época, porque na falta de recursos para comprar livros, eu ia diariamente ler, devorar livros, graças para que eu pudesse ler as obras clássicas de Machado de Assis, as obras dos grandes franceses, especialmente da mentalidade moderna dos anos 40. Nesse ínterim, eu me sentei à mesa e veio meu próprio irmão à comunicação. A partir daí, o Espiritismo acena-me com a esperança e salva-me a existência, evitando que eu derivasse que ouvindo vozes, vendo expressões alucinatórias, sendo muito jovem, não tem nada senão o manicômio da cidade do Salvador. Era inevitável que eu
religiosa deu-me a luz do esclarecimento. Ou me suicidaria, como cheguei a tentar, porque não acreditando em quase nada, diante das vicissitudes, o suicídio parecia-me uma opção. E foi o espírito da minha própria irmã que me salva no alto do elevador Lacerda. Então eu fui chamado a essa doutrina ímpar até os 90 anos de idade, com 73 anos de experiência, não apenas no Brasil, mas em 7 países, observando a sociopsicologia de massas, psicológicas, psicotrônicas, psicobiofísicas, vigéis durante a segunda metade, graças ao ciência, como a filosofista, como a ética moral liberal, eu me dei alta honra de aqui estar anos depois. Eu para ser que somos e recebendo sem merecer do nobre prefeito da querida cidade que nasci, a que teria, não posso a tremenda emoção de saber que não mereço a homenagem, porque na doutrina espírita as maiores homenagens que se podem prestar ao indivíduo é amá-lo. E a maior condecoração são as almas, os padecimentos vividos. Então desejo dizer a Sua Excelência, eu falei na praça, da minha imensa gratidão pela honra e pela honra a Landec. Mas eu aceito a ternura dos corações ferenses, a gentileza, a bondade. Qual o nome de Maria Quitéria? Qual o nome glorioso desta mulher, de São José das Itapororocas, que sai a história e vai lutar como guerreiro nobre nas tremendas batalhas do Paraguai, como aqueles vultos venerandos aqui citados, com os quais eu tive a honra de as personalidades nobres de Feira de Santana, que sempre se destacou como a princesa do sertão. Então o Espiritismo salvou também a minha vida e milhões de vidas, porque somos no Brasil aproximadamente 20 milhões de espiritistas e simpatizantes, chegamos a quase 40 milhões. Então, nesta oportunidade em que a Igreja Câmara de Vereadores, através do nobre presidente José Carneiro Rocha, convoca esta reunião acompanhado de outro nobre edil, eu gostaria de dizer a esses edis que trabalham pela grandeza da nossa cidade, a segunda do estado da minha gratidão, pela honra de ser filho de Feira de Santana, de pessoas portadoras de uma nobreza ímpar, como o criador do ginásio Santanópolis, o doutor Áureo Silva, a sua irmã, a notável mestra técnica na língua portuguesa, e tantos outros cidadãos da política que engrandeceram a nossa pátria, como o senador João Carneiro, foi aposentado, e quantos outros que eu as tradições de Santana, ao ter a alegria imensa de referir-me ao Espiritismo, agradeço a todos esses notáveis cidadãos
e a igreja pela audácia, da coragem, de repetir os filósofos de condições o dia 18 de abril, o livro dos Espíritos, como data digna de ser comemorada, e requererem para uma reunião que homenageia um espiritista com a sua representação e algumas das melhores autoridades da nossa cidade. Estendido. É que a emoção às vezes é maior do que a razão. Mas gostaria de agradecer também publicamente à doutora Iero, que honra as fileiras da educação, que ao lado do marido e dos seus filhos, todos eles vinculados à política, realizou em Brasília, em Salvador, em Feira de Santana, obras magníficas de uma dama culta, inteligente e generosa. Encerrando as minhas palavras, desejo agradecer à Câmara, agradecer ao senhor prefeito, à primeira, aos demais aqui presentes, autoridades, povo, os corações amigos, ao nosso querido Marcos, que se empenhou muito para que aqui estivesse. E rogo excusas por estar sentado, porque estou sendo vítima de uma problemática de um casamento esperado com hérnias de disco e um problema do ciático, razão pela qual não segui o protocolo. Por tudo e por todos, muito obrigado. Gostaria ao senhor Divaldo Franco pelas palavras referente à Câmara Municipal. Quero também registrar a presença do deputado estadual José Cerqueira de Santana Neto e convidar a senhora Ivonete Rios para pregar uma placa ao senhor Alberto Lago, presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Convido também o prefeito José Ronaldo de Carvalho para entregar uma placa ao senhor Divaldo Pereira Franco, professor médio espírita. Iniciamos a execução do hino à Feira de Santana.
Salve, ó terra formosa e bendita, para mim de fé, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, o teu clima sagrado. Salve a terra bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa do futuro, és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, fiandeira que vive a toalha paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, Eu quero agradecer a presença dos vereadores João Belelio, Carlito Peixe, Jerusa Sampaio, Roberto, o autor do requerimento, e aprovado por unanimidade para que pudéssemos realizar esta sessão solene. Agradecer ao prefeito municipal, José Carlos, pela colaboração, apoio. Ao secretário de agradecer também ao secretário jornalista Edson Borges, agradecer ao comando da Polícia Militar, como municipal, senhor Ailton Almeida, transporte, Paulo Figueiredo, ao senhor Erivaldo Cruz pela cessão deste espaço, agradecer ao cerimonial, nosso assessor,
de Feira de Santana, dedicação deste evento, agradecer a presença de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras e declarar, portanto, encerrada a presente sessão solene. Muito boa noite.